Olá, seja bem-vinda a mais um encontro nosso aqui da Marroquina. Seja de verdade muito bem-vinda. A gente está fazendo um projeto novo, né? Pode dizer assim? Sim. Um projeto novo onde a gente está não só contando a nossa história, o primeiro a gente contou a nossa história, agora a gente vai começar a tirar suas dúvidas, a gente vai começar a falar mais sobre como empreender, sobre como realmente ter uma vida próspera na área da beleza. E aqui comigo, como sempre, né, a Nathalie Siquieri. Que te convido a ficar ligadinha nesse episódio para você se inspirar com a super história da Poliana Siquieri de como você se tornar uma mulher próspera, feliz e abundante. Porque disso ela sabe. Ela sabe como transformar a vida. Se transformar a minha, vai transformar a sua. Top demais. E, obviamente, né, a nossa mentora, a nossa fundadora, Poliana. E aí, como que eu vou te inspirar? É tipo assim, né? Como que a gente consegue inspirar alguém? Contando tudo que deu errado, né? Porque olha até engasga. Porque é isso, né? E a vida... o que deu certo é fácil, Tem né? uma música do Rio Negro e Solimões que... Gente, eu fui longe agora. Eu tava pensando na piada. Isso demonstra a idade. Que é assim, a vida é dura só pra quem é mole, mas quem tem coragem e fé não se encolhe. Acreditar e nunca desistir, né? E aí, né, enfim. E eu e Cida, a gente gostava de dançar muito, muito mesmo, né? A gente... Vamos falar a verdade. Ele era o dançarino, eu parecia que dançava. Né? Só que, enfim, estamos juntos. Mas essa música... De ser magrinha, né? Pequenininha, ó. Ela é toda... Ela tem uma profundidade muito grande, né? A vida é dura só pra quem é mole. E é um fato, né? A vida nem sempre é forte, é fácil aos fortes, aos espertos. Mas cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei! Filosofia de sucesso de Napoleão Hill, já anota. Filosofia de sucesso de Napoleão Hill. Foi um grande guia na minha história. Um grande guia na minha história. E é isso, né? Fácil? Não é, mas quem disse que é pra ser só fácil? Mais pra frente na minha história eu vou contar que a pior coisa que pode existir na sua vida é a mesmice, é a constância. A constância significa algo muito negativo, né? Não é constância que eu quero dizer, é... Estabilidade. Obrigada, Thalie. Estabilidade. A estabilidade. Mas o Lucas e a Nathalie tá com uma lista de curiosidades, dúvidas que a gente recebeu aqui, né? Foi incrível. Então tá bom. Sou toda de vocês. Então, assim, só pra fazer um resumo do que a gente já falou aqui, né, no episódio anterior, a gente contou a história, mais ou menos, né, de como de onde começou, a gente veio, né? De onde veio. Que não foi da cegonha. E, enfim... Para resumir a história, você e o Cids começaram o projeto Marroquina. Eu entrei no salão em 2000. Isso. Em Ribeirão Preto. Sim. Né? Continua aí. Você começou em 2000, em Ribeirão Preto, você e o Cids. Trabalhar no salão dele falidinho lá. Os dois falidos. De graça. Fudido e mal pago, ela trabalhando de graça para ganhar experiência, na esperança de que 3 meses depois ela fosse trabalhar em algum outro espaço para ter o salãozinho dela, mas não foi isso que aconteceu. E ser conhecida como a hairstylist que a fala? Hairstylist. Hairstylist. Aí, né, o Cupido fez a parte dele no jogo e os dois se uniram. Se juntaram, se uniram, foram namorar junto. As escovas. Foram namorar junto desde o primeiro dia de história do relacionamento. Sim. Que, inclusive, era dentro do salão, né? Não era... Num colchão no chão. Porque era 2 fudidos, né? Então, assim, não tinha vai pra casa de um ou vai pra casa do outro. Não, a gente vai morar no salão e ponto, acabou. A gente vai morar porque a gente também pode trabalhar mais, acordar mais cedo, trabalhar até mais tarde. Sim. É muito bom isso. E aí, o sonho da Poliana era se tornar hairstylist, se tornar uma cabeleireira referência, assim como o Cids era, né? Porque uma coisa que a gente não falou é que o Cids era uma das maiores referências em cabelo de Ribeirão Preto. Sim. E aí você deve estar pensando, então o cara tinha dinheiro. Não, uma coisa que você tem que entender sobre a área da beleza, e talvez a gente fale até um pouco mais, é que é o seguinte, quando você fica muito bom,
é um passo de você estar falido, porque às vezes você é muito bom, você é referência na área, mas você só é referência para quem é profissional. Uhum. O Cids era convidado pra dar curso, ele era convidado pra ir na TV, ele era Exato. convidado pra um monte de coisa, mas não tinha cliente! E você fez muito investimento, na verdade, alto e caro pra você ser reconhecido como. Não foi assim com o cliente que você se tornou referência. Ah, aquele salão é muito lotado, o cara é referência. Não. Fez muito investimento, muito curso e apareceu muito nesses cursos. Exato. E aí, ele era uma referência, ele tinha uma parede de uns 4 metros de largura, assim, né? Era a meta da vida dele. Que era lotado de Certificado. certificado. E aí tinha um espaçozinho lá subindo a escada, eu lembro como se fosse ontem, que tinha o maior certificado, que eu não sei do que é aquele certificado grandão lá. É o que ele recebeu nos Estados Unidos do... Ai, como que chama aquele Não sei. cabeleireiro famoso? Enfim, tinha um certificado que é, juro, do tamanho dessa TV aqui, ó, eu acho. Talvez um pouco mais alto. E todos os troféus dele, que devia ser, assim, dezenas. Ele era campeão nacional, municipal. Mais Isso- rápido em fazer penteado, mais rápido em fazer escova em cabelo afro. O cara era foda na técnica. E todos estes certificados estão guardados até hoje. E sabe uma coisa que eu aprendi com esse certificado? Que o certificado não tem perna e não tem boca. Não tem boca, não. E sabe que eu aprendi com esses certificados depois com o tempo, né? Demora um pouco pra gente entender isso. Que na verdade, pra cliente pouco importava. Pois é, esse era o A ponto. cliente nunca chegava e falava assim: "Ah, meu Deus, quanto certificado você tem?" Não. Não, Que você exato. aprendeu com o cara dos Estados Unidos, que nem você lembra o nome, e a cliente menos ainda sabe que o E cara o, existe. e o ponto do certificado não ter perna e não ter boca é isso, porque o certificado também não chega lá pra cliente e fala, olha, faz esse serviço com esse cara aqui porque ele é muito bom. O certificado não faz isso, ele só tá lá. E tem um ponto nessa história que a gente não comentou também, que o Cids era um negão. Era um negão. Negão, né? Então, o Cids ainda tinha essa barreira, vamos dizer, o racismo estrutural. Pois é. Né? Então, muita cliente chegava ali no salão por ser num bairro nobre e entregava a chave do carro pra ele, porque achava que ele era motorista. Só que o Cids, o que ele fazia? Ele guardava o carro da cliente, porque ele era educado, fino, e ele sempre andava na estica ele atendia de gravatinha. gravata, ele era todo chicoso, gente. Meu negão era chicoso. E... Desculpa, sabe o que eu lembrei agora? Tipo, que teve uma época na vida dele que ele raspava a cabeça, mas deixava na 1 ou na 2 e pintava de loiro. Pintava de descoloria. Igual o Belo. Igual o Belo. Mas Foi só um corte rápido era um aqui. belo de gravata. Vai, continua. E aí depois ele vinha e falava, né? E aí atende a cliente, nossa, me desculpa, eu não sei o quê, porque tem essa questão. Então o Cids ainda teve essa barreira do racismo em si. Sim. Né? Porque, não sou racista, não sei. Cara, mas ninguém espera que o dono de um negócio, que o dono de um salão num lugar nobre vai ser um negão, Exato. Sim. né? O que a pessoa não sabia se ele era o tio ou o Luiz, né? Que vai ser um negócio. As pessoas esperam que vai ser um cara branco que vai receber. Infelizmente, tem essa parte da história que é muito importante. Falar, deu tudo certo. Gente, não é só flores. Não é só... Quantas vezes ele arrumando alguma coisa na frente do salão e a polícia pegar, fazer batida e com vocês dois juntos. Comigo do lado, a polícia parou, porque assim, ó, antes de eu terminar a cronologia, né, a gente era das gambiarra, né, principalmente... Porque era o que tava com o dinheiro. Até, sei lá, 2010 mais ou menos, né, embora já tava muito grande, ainda tem aquela essência nossa de pobre, né, de querer fazer a gambiarra. Então devia ser A gente mais... saiu da favela, mas a favela não saiu de nós. Até hoje. Devia ser 2006, 2007, eu acho que você já não morava mais no salão. Não. E o portão do salão tinha dado um problema, aquela tranca elétrica, né? E ela vivia dando problema, porque aqui em Ribeirão Preto esquenta muito, o ferro expande e aí travava a coisa e o Cids estava arrumando. E eu estava auxiliando ele. E eu tava literalmente do lado dele, a polícia parou, mas parou daquele jeito, cantando pneu. Só não tava com a arma na mão, mas tava assim, com a arma aqui, né? Sabe, tipo, com a mão preparada. O que você tá fazendo aí?
E eu fui o invisível da história, né? Nesse caso, foi bom, né? Mas tratando ele já como alguém que estava tentando Roubar. estourar o coiso e talvez até achando que ele tinha me rendido, né? Então, assim... Inclusive, Lu, uma vez a gente foi assaltado dentro do salão com a gente lá dentro, né? eu lembro. E aí, os bandidos chegou... E assim, né? O Cid estava com roupa de academia, que ele estava preparado para ir pra academia. Isso foi mais ou menos no ano de 2003, mais ou menos 2004. Acho que 2004. E nós estávamos trabalhando, era um feriado de Nossa Senhora Aparecida, dia 12, nunca lembro, nunca esqueço isso. E aí chegou o bandido e falou assim, com um negócio na mão, que a gente acha que era uma arma, né? Assim, cara, cadê a chave do seu patrão? Aí o Cid disse, cara, então, eu só sou empregado aqui. Nessas horas até é bom. Mas olha só, até o bandido, que também era um negão, achava que o Cid era um empregado. Pois é. Bom, mas enfim, né? Em 2000 vocês juntaram as meias, né? Juntaram as escovas. Quando foi que deu início ao Projeto Marroquina? 2001, 2002? 2000... Já foi em 2000 já, né, eu acho. Não, foi em 2001, foi onde a gente começou realmente, a gente teve essa coisa, né, de descobrir a fórmula, de entender como fabricava e tal, né, fabricava artesanalmente na nossa cozinha, e aí depois começou a dar certo mesmo em 2002, que aí, né, vai buscar cliente, vai... Foi quando a fórmula ficou pronta ficou legal. Deu pra trabalhar. Deu pra trabalhar, porque olha... Aí, né, como eu disse, o sonho da Poliana era ser hairstylist. Só que não, né? Não rolou. Aí o Cid fez uma... Não foi bem uma proposta, né? Foi mais uma imposição que foi, pô, ou você vira depiladora ou você cai fora. Ele tinha um jargão. Você lembra do jargão? Claro, obviamente. Acho que a Nathalie não chegou a pegar Manda tanto... quem pode obedece quem Não. Não, acho que a Nathalie não chegou a pegar esse jargão. Ok. Que é o seguinte. Pega suas coisas e vai embora. Então, ou você vira depiladora ou você pode pegar suas coisas e ir embora. Né? Exato, ele era bem Bem sutil. direto, Isso. sutil. E aí a Poliana, né, pra começar, ela já não tinha o que pegar, né, ainda na época pra ir embora. Então era só ir. Então a gente só ia, mas aí a gente pegou e falou assim, não, a gente devia ainda um pouquinho, mais um cadinho. Eu fiz uma proposta pra ele, na verdade. Eu falei, Cid, eu vou me dedicar 1 ano nesse negócio, vou dar o meu melhor, e aí depois de 1 ano eu volto pro cabelo. E ele falou, tá bom. Combinado, só que em 3 meses me apaixonei, e aí não, depiladora. E aí o que aconteceu foi o seguinte, né, aí ela foi lá, fez um cursinho rápido, com cera de Rolon, que não tem nada a ver com a cera marroquina, aliás, nenhuma cera tem nada a ver com a cera marroquina, mas a Rolon pior ainda, né, porque, enfim. E aí ela chegou do curso... E foi depilar. E tinha uma cliente esperando ela lá pra fazer virilha, inclusive. Mas aí vocês assistem o capítulo anterior, que tá lá, ter um link tá bom? aqui Exato. também pra você voltar pro anterior e pegar todo esse detalhe da história. Essa foi o start da Poliana como depiladora. E a partir desse momento eles começaram a estudar sobre pele, estudar sobre depilação, sobre as melhores formas de puxar, começou a estudar inclusive física, né, para saber sobre tração. Química foi antes, né? Mas para entender sobre a tração, qual que era a melhor forma de tração para não quebrar o pelo, que é exatamente daquela estirada. Gente, minha mãe é inteligente, cara, segue ela. Então, Cola. assim, ó, só nesse processo aí, eles praticamente se formaram em física, em química, né? Se tornaram praticamente físicos, porque eles foram estudar química, e criou uma técnica de depilação completamente do zero. E diga-se de passagem, eu gosto de fazer essa menção, porque nem a gente internamente costuma falar, que nós fomos a primeiro cosmético de chocolate do Brasil. Do Brasil. Antes não se falava em cera hidrossolúvel. Não existia. Né? Então, nem a gente mesmo falava, né? Foi lá para 2005, 2006 que a gente começou a falar que era mais que era hidrossolúvel. Conforme foi estudando, eles foram entendendo. Na verdade, que a gente falava que era... solúvel em água? Não, mas a gente começou a usar assim porque as clientes começaram a usar. Então, assim,
Não se falava em cera hidrossolúvel, foi a primeira cera hidrossolúvel do mercado. E 80% E menos sem dor, então, nem se fala, né? Exato. Bom, enfim, então... Que esse foi um critério absoluto da Poli, porque ela não se depilava. Inclusive, ela falou, só me depilo se for com uma cera menos dor. E o Cids criou, né? Porque aí ele queria que ela se tornasse depiladora e mudasse o negócio. E daí, desse ponto, em 2002 para 2005, se eu não me engano. Foi em 2005 que foi a virada do jogo que vocês descobriram que estava tendo um faturamento milionário? Foi, né? Um pouco antes disso, eu me lembro que assim, ó, foi um passo a passo, né? Então, eu me lembro que a gente entendeu que para ser milionário, a gente tinha que faturar R$5.000 por dia. Mais ou menos isso, né? 5.300 e alguma coisa. Uhum. Como você faz essa conta? Você pega 1 milhão, divide por 12. 12 primeiro, depois o 12 por 4, que é 4 semanas, depois o 4 por 5, que é 5 dias. Trabalhados na semana. Top. Né? Assim que você vai descobrir. E a gente descobriu que a gente tinha que faturar 5, porque nessa época nosso radar já tava mais ligado, né? Meu, dá pra ser milionário com esse negócio? Quantas depiladoras? Ele já tava com 20? Na verdade, quando a gente chegou na 20 depiladoras naquele salão, a gente já era multimilionário, a gente já tinha passado do 1 milhão no salão, né? Na verdade, a gente chegou no 1 milhão com 8 depiladoras. Né? Foi 2000 e... Você lembra? 2004, 2005, Isso. por aí. Por aí. E aí a gente ficou muito conhecido. Ah, mas eu ia falar... Na verdade, caiu a ficha de que a gente podia ser milionário no dia que a gente... Pensa só, a gente faturava R$5.000 por mês no salão. No início. No início. E olha lá, né? E assim, pra pagar umas despesas que eram 6. Então, assim, a gente sempre fechava no negativo. Então, 5 mil total do salão, que era no bairro Nobre. Naquela época era muito dinheiro, né? Muito dinheiro o aluguel. Tipo, R$1.000 o aluguel. Gente, era muito dinheiro. Então, veja só. A gente... Então... R$5.000, deixa eu fazer aqui agora a conta, dividido por 22 dias, a gente fazia R$227 por dia, mais ou menos, um dia pelo outro. Um dia que a gente falou assim, as coisas estão funcionando. Foi a primeira vez que a gente fez num sábado R$1.000. Uau. Cara, eu me lembro que eu falei assim, o quê? Cides, conta aqui, contei certo. Ele, Poli, conta de novo, né? R$1.000... Então, olha o salto de R$200 por dia para 700. Naquele dia, a gente fez a conta. Dá para ser milionário. Dá para chegar no 5. Se a gente chegou no 1, dá para chegar no 5. E ali a gente começou essa jornada do 5. Tem que chegar no 5 por dia, 5 por dia, 5 por dia, 5 por dia. E foi assim que a gente se tornou milionário. Só que foi muito... É muito louco que as pessoas não entendem que o começo ele é muito devagar. Parece que não tá dando certo, parece que não tá funcionando, parece que você tá fazendo um esforço muito gigantesco por um resultado muito pequeno. Uhum. Só que depois também, sair desse quase, vamos supor, né, 1 milhão no ano, né? Então, sair desses 500 mil por ano pra chegar no 1 milhão é um estalar de dedos. E aí onde as pessoas, ficou rico da noite pro dia. Só que ninguém viu que pra chegar no raio dos 500... A gente trabalhava literalmente quase 24 horas por dia, porque a gente se revezava. Porque nesse momento a gente nós dois fazia cera na nossa casa, que era agora no fundo da... Que agora parecia que a nossa situação financeira estava pior, porque a gente morava pior. Que a gente morava na casinha dos cachorros. Verdade. Você tinha cedido o seu quarto pra ser quarto de depilação. Exato. Então, na verdade, a nossa pessoa física tava muito falida. Nossa geladeira amarrada com borracha. Ainda, né? Mas o salão indo bem, mas a gente decidiu, não, aqui, a gente vai morar aqui. E a gente fazia... Explica o que é a casinha dos cachorros primeiro. Bom, o que aconteceu? No fundo da casa, que era o salão, tinha um canil. Antigamente, achei que era normal ter canil, tipo... Canil de concreto. Em casa de rico. Né? Exato. Era uma paredinha, assim, tal. Aí o Cids olhou, assim, a paredinha e falou, a gente termina de subir essa parede, gente, literalmente no canil. Ele subiu as paredes, que tava metade já, subiu.
Ainda que a gente não tá mais lá nesse mesmo prédio, né? A gente ficou lá por 25 anos. Mas tava lá, ainda dava pra ver, né? Tinha o quartinho no fundo lá. Aí ele fez um banheirinho, virou literalmente nosso quarto. E o banheiro. E aí a gente tinha um outro espacinho bem pequenininho onde a gente fazia a cera. Então, acontecia, a gente trabalhava o dia inteiro e nesse momento, a nossa produção de cera já era muito maior, porque a gente já tinha quase 20 pessoas, 20 depiladoras. Então, a gente ainda fazendo a cera. Então, a gente trabalhava o dia inteiro, eu trabalhava até 10 da noite. A sua agenda era infinita, né? O CIDS começava mais cedo já, fazendo o processo da cera. Na hora que eu terminava de fechar a caixa, fazer tudo, que ainda fechava na mão, que você que chegou e me salvou um dia, com as planilhas. Aí eu ia ajudar ele a envasar, não sei o quê. Então a gente se revezava no noturno pra poder fazer a cera pra trabalhar no outro dia, Sim. né? Então, assim, cara, que trabalheira, que trabalheira. E E aí, detalhe, depois dessa trabalheira que você já decidiu começar a pensar em ter a indústria, como que foi esse pensamento? Como que foi essa ideia? Começou a vir pessoas procurar vocês? Não, foi assim. A gente começou a ficar muito famoso na cidade. O salão começou a ficar famoso, porque todo mundo queria depilar com a cera que dói menos. Então tá. Só que Ribeirão Preto é uma cidade universitária. Então a gente tem que é o que a gente chama de população flutuante, que vem para estudar em Ribeirão Preto, mas volta para suas cidades. Então a gente tinha muita cliente que eram de outros estados, outras cidades. E essas pessoas chegavam na cidade delas e falavam assim: não, eu não depilo se não for com a cera marroquina. E a gente começou a receber ligações dessas pessoas, dessas depiladoras que queriam a nossa cera. Que legal. A partir daí, a gente decidiu parar e reavaliar nosso negócio. Então tá, então se a gente for vender, então a gente tem que abrir uma indústria. A gente tem que legalizar, tem que fazer tudo bonitinho. Porque enquanto você trabalha pra você, tudo bem, mas aí você vai pro mercado. na época a legislação ainda permitia fazer. A legislação ainda permitia, ainda tinha muita coisa artesanal naquela época, era normal. E era até chique você falar que você fabricava a sua própria cera. Né? Hoje em dia é proibido, né? Você não pode trabalhar com produto no seu salão que não tem um registro na Anvisa. Você fez na sua casa. Você não fez, pode. não pode? Tem gente que faz, mas não pode. Se a Anvisa Né? chegar, Mas pode aí dar problema. mas se você crescer um pouquinho, já era. Se você quiser ficar pequenininho, tudo bem, você pode ficar fazendo sua cerinha, dá tudo certo. E aí, só que a gente entendeu uma coisa, o que fez a gente crescer, 50% foi o produto, foi a cera maravilhosa, extraordinária, mas 50% foi o nosso modo de gestão. A forma como a gente gerenciava, a forma como a gente treinava, a forma como a gente adquiria cliente. De onde veio isso? Nossa, a gente fez tanto treinamento, né? A gente fez muitos treinamentos. O que foi onde começou a abrir nossa cabeça. Uma vez chegou um vendedor de um curso no salão e ele viu aquele monte de certificado do CIDS na parede. E ele falou: cara, eu vou te falar uma coisa. Eu posso perceber uma coisa sobre você. Que você é muito especialista no que você faz. Mas eu percebo outra coisa também, que você tem mais certificado na parede do que dinheiro no seu banco. Uau. Que dor. Que porrada na cara. E o CIDS, cara, e o CIDS era bravo. Ele era muito bravo. E o CIDS falou: cara, então tá, senta aí. Vamos Né? conversar. Porque era um fato. A gente tava cansado já. E aí ele foi conversando, mostrando assim: você precisa aprender. Você acha que só ser especialista vai te ajudar? Você precisa de aprender a vender. O certificado não tem boca. Certificado, o seu, entende. Ele não tem... Assim como o pote de cera também, né? Entende quem é licenciada marroquina? O certificado e o potinho de cera, ele não tem perninha e não tem boca. Então, eles não sabem falar com as clientes pra conseguir cliente pra você. E ali foi um pontapé inicial. A gente teve que investir um dinheiro que a gente não tinha dinheiro naquela época ainda, né? E aí, o que o CIDS fez? Ele tinha um Verona 95. Nós já estávamos no ano de 2001, só para as pessoas entenderem. Então, ele tinha um Verona 95 que estava quitado, porque antes ele tinha um Córdoba. Para se livrar da dívida do Córdoba, ele vendeu o Córdoba e pegou um Verona 95. Eu sei que hoje em dia tudo isso parece, tipo, nossa, mesmo assim era um velho, né? Mas naquela época era alguma coisa, Era um porque carrão. ele era um riquinho, né? Aí depois ele ficou pobrinho. E aí, o que ele fez? Ele deu como que chama aquele recibo? Eu recebo o DUT. Para um amigo dele, que era um angolano, o Duarte. Uhum.
Nunca esqueço dele, até me emociona de lembrar dele. Ele falou assim, Duarte, é o seguinte, eu preciso de fazer esse curso, eu cansei, porque até hoje eu só fiz curso de cabelo. E a mulher dele era cabeleireira também, a Ieda. E, cara, eu vou te dar o recibo do meu carro, você me empresta o dinheiro. E, tipo assim, ele precisava de 5 mil reais na época, né? Que era o faturamento do salão inteiro de um mês. E o carro custava, sei lá, 10, sei lá. Eu não sei exatamente os valores. Mas ele falou, e se eu não te pagar, você fica com o meu carro. Tá aqui. E o Cids era aquele cara do bigode mesmo, né? Só que o Cids entendeu, eu preciso de fazer alguma coisa pra mudar. E ele fez. Só que quando o Cids chegou nesse treinamento, a primeira coisa que o treinador disse foi, você é uma excelente cabeleireiro, mas você é um péssimo empresário. Cara, e o Cids, ele ficou muito fudido da vida. Você é um incompetente. Você é um incompetente. E o Cids, quem é você pra falar isso? Você não conhece minha história, você não sabe quem eu sou. E blá, blá, blá. E quando você chegou em casa, decidido... Era um curso de 9 dias. E quando o Cids chegou em casa, decidido a cancelar o curso, eu falei pra ele, a gente tem dinheiro? E assim, a gente tava preparada pra vazar. Tipo assim, o Cids sentado na nossa cama no chão, no colchão no chão. E eu na porta, assim, ó. Já era, tipo, uma meia-noite. O curso era em São Paulo. Em São Paulo. E ele foi e voltou. Porque ele tava decidido a cancelar. Ele chegou em casa, era uma meia-noite. E aí chegou... E aí eu falei, cara, a gente tem dinheiro pra pagar o nosso aluguel? Que vencia daí 15 dias. Não tem. A gente tem cliente? Não tem. Então a gente é competente ou incompetente? E aí, naquela hora, eu vi o Cid chorar poucas vezes na vida. E aquele dia foi um dia que ele chorou. Porque ele falou assim, o que eu tô fazendo na minha vida? A gente tá aqui, casado, amigado com fé, casado é, né? A gente tá aqui, casado, a gente pretende ter filho, e a gente não tem dinheiro nem pra sustentar. E caiu uma ficha ali. Sabe, eu falo que o primeiro passo da mudança é você saber que onde você tá. Porque eu sei. Porque eu sei sua vida tá uma merda, então tem alguma coisa que não tá batendo, gente. Exato. Mas E ele voltou pra São Paulo. Ele pegou o ônibus das 2 da manhã, voltou pra São Paulo. E pediu perdão. Ele falou assim, cara, você vai ver. Daqui 5 anos eu vou ser um milionário. E nós fomos os únicos daquela turma que nos tornamos milionários. Uau. Em 5 anos. Só que fala assim, parece bonito. Gente, é muito, muito desafiador, porque a gente não sabia por onde começar. É muito esforço. A gente não... Você não sabe, você não... Tipo, se você perguntar pra mim, Poli, como que eu faço? Eu tô falando, se você assistiu o episódio anterior, se você... Tem um mapa de como fazer. A gente não tinha esse mapa. A gente não tinha ideia do que fazer. Hoje você consegue dar o caminho para a pessoa. Esse é o primeiro passo, o segundo passo. Inclusive, a gente faz muito isso com o nosso licenciado Premium, né? A gente dá o mapa para ele dessa jornada do sucesso. Mas vocês dois não tiveram. Vocês tiveram que desbravar a mata para achar o caminho ali e ainda errar, né? Porque às vezes errava o caminho. Porque o maior problema é o seguinte, você vai num treinamento desse, como nós fomos, né? Aí você encontra lá grandes executivos, pessoas que trabalham em empresas muito corporativas, donos de empresas muito consolidadas. E chega lá, você é um dono de salão. Falido. Não é nem dono de um salão, né? Que tá funcionando. Na verdade, não é nem que você é um dono de salão. A gente tem... Você é um profissional da área da beleza. Exato. O que é pior ainda. Você nem sabe que você tem uma empresa. E aí você chega num lugar desse... Cara, juro pra você, a gente tinha que fazer 2 cursos. Qual que era? Um que ele vinha com o conteúdo e outro que a gente tinha que traduzir aquela linguagem pra gente mesmo poder entender. Pois é. E de tudo que a gente aprendia de um treinamento desse, 10% a gente conseguia usar dentro do salão. Então a gente tinha que fazer o curso e estudar o curso. Era muito foda. Era muito... A gente assim, gente, não vai rolar esse negócio. Não tinha noite ou não tinha dia, né? Não vai rolar esse negócio. Na hora não que vai. era noite, era hora de estudar, que seria, né, o momento que vocês E tinham de tinha, porque a estudar. gente tinha dado todo o dinheiro que a gente tinha. E tem hora que eu falo assim, né? As pessoas investem tanto dinheiro pra algumas coisas e não dá o melhor delas. Não... Sabe o que eu fico abismado? Que, cara, se chegar um vendedor na porta de qualquer salão agora e falar assim, olha, surgiu uma técnica nova,
E cada procedimento, a pessoa vai pagar R$ 200. E você consegue fazer 10 procedimentos por dia. E aí a pessoa vai lá e nem pergunta quanto que é o curso. O cara fala, ó, você vai pagar só 10 parcelas de R$ 500. A pessoa vai lá e paga. E aí paga 5 mil pra aprender uma técnica que às vezes você já até sabe qual que é a técnica, porque a área da beleza é cheia disso, né? De fazer um curso pra aprender uma técnica que você já sabe. É o nome que muda da técnica. É pra você ter o certificado da técnica que você já tem. E ela paga 5 mil pra isso, ou ela paga 15 mil pra um equipamento novo, pra um equipamento diferente. Mas às vezes ela não tá disposta a parar 1 hora por dia pra aprender algo e executar no dia seguinte. Até funcionar. Uma coisa simples, né? Fala assim, Poli, eu não tenho cliente. Você já foi pra rua hoje? É tão básico. É tão simples. E a pessoa acha que postar o tanto de certificados que ela tem vai fazer o cliente vir e dar valor. Isso vai trazer cliente. Porque até para você postar na mídia social, e em um outro episódio o Lucas pode falar muito mais sobre isso, você tem que saber como você faz isso. Não é simplesmente catar, ir lá postar e fazer de qualquer jeito. Não vai funcionar. E a gente tem uma coisa que eu e Cida a gente leva muito a sério, que é assim, ó. O arroz com feijão, a gente era muito simplista. Aliás, nós somos muito simples ainda, gente. Né? Eu falo que eu ainda sou muito simples. Se você vir no meu salão, e aliás é aberto, gente, pode vir conhecer. Você vai ver, é um negócio simples. Sim. É uma coisa que você vai falar assim, eu consigo. Eu consigo. Dependendo do teu ego, você vai até falar assim, eu faço melhor. Exato. E eu quero que você faça isso mesmo. Faça melhor do que eu. Supere o mestre. Vai lá. Exato. E é ótimo, lindo. Mas assim, eu quero provar que dá. E a gente sempre foi muito simplista. Então a gente sempre partiu do pressuposto que é o quê? O arroz com feijão tem que estar bem temperado. E qual que é o arroz com feijão? Qual que você acha que foi a primeira vez que você aprendeu a temperar arroz com feijão, que você descobriu qual que era o arroz com feijão? O que acontece? Até então a gente estava preso no eu tenho que ter certificado para as clientes me certificarem de que eu sou boa. Claro. Né? Então isso era um contexto muito forte na nossa cabeça. Até que a gente mudou para depilação, que aí veio a base da pirâmide, a higiene, todo mundo precisa, todo mundo quer, mulheres e tal. Aquela coisa toda. Agora, o que mudou realmente, o que faz muito parte da nossa gestão é... Nós temos 4 pilares na cera marroquina. O pilar número 1 é a aquisição de cliente. Se não tiver cliente novo entrando todo santo dia no seu salão, tem alguma coisa errada. Você, mais cedo ou mais tarde, você vai falir. Não vem com choromelas. Poli, pelo amor de Deus, você acabou de me falar uma coisa muito terrível. Eu não tenho cliente entrando todo dia. Então, é só uma questão de tempo. Você vai falir. Porque as coisas mudam, as pessoas mudam. Mil coisas acontecem. Não tá no teu controle. Então, você tem que ter cliente novo todo dia. Esse é o pilar número 1. E esse pilar, que é esse é o arroz com feijão. Uhum. Você tem que ter técnicas para trazer cliente todo santo dia. E a técnica que as pessoas mais ignoram é o convite. É o convite. Vamos falar sobre várias histórias que a gente tem sobre isso? Então vamos lá, me lembra de algumas. Eu lembro, eu ainda não tava na jogada ainda, mas foi assim, coisa de 1 ano antes de você voltar de, sei lá, 2, 3 quilômetros de distância no carro da cliente, porque você saiu panfletando e... No começo, a gente não sabia a diferença entre panfletar e fazer convite. A gente fazia o que a gente sabia. Sim. Então, a gente não tinha dinheiro para fazer um panfleto colorido. O que a gente fez um panfleto preto e amarelo. Mas assim, ó, só pra explicar, o papel era amarelo, tá? Eu não me lembro dos detalhes. Não, é porque assim, a impressão era preta e branca. Só que como o papel era amarelo, aí saía só o preto, entendeu? Você não lembra disso? Eu lembro porque era Capelli? O Capelli. O Capelli, né? O Capelli que me explicou. Faz todo sentido agora. O papel agora. era amarelo. Então dava pra fazer preto e azul, preto e rosa. Então isso. Mas era preto e amarelo. Porque era o mais barato.
E aí, literalmente, o que a gente fez? A gente colocou todas as coisas. Ah, e um ponto. Esse foi um ponto crucial. A gente parou de fazer feira de Jacari no nosso salão. A gente parou de acreditar que pra vir cliente, nós teríamos que divulgar todos os serviços que a gente oferecia. Não, é um erro. É um erro grotesco. Mas assim, demorou tipo uns 2 anos pra gente entender isso. Né? Gente, 2 anos é 2 anos? É muito tempo. Não, 2 anos só comigo. 23 com os FITs, né? Porque... Aí já era 25. 25, né? Então assim... Você tá economizando um longo caminho. Tempo. E aí foi quando a gente entendeu que então tá, esquece divulgar cabelo, esquece de divulgar unha, divulga só a cera marroquina, os benefícios da cera e dá de presente, faz uma oferta irresistível pra essa pessoa. Dentro do salão. Dentro do salão. E não, lá na rua. No panfleto, Na inclusive. rua. E a gente saía. Eu saía. Gente, eu andava tanto, todo santo dia. Eu riscava a minha agenda, que no começo tinha cliente, não é que eu riscar, né? Mas eu me lembro que os primeiros dias foram muito dolorosos. Mas depois eu comecei a gostar, né? E aí eu me arrumava toda e tal, passava maquiagem, ia de salto entregar convite. Eu ia de salto, eu era perua. Ia de salto entregar convite na rua. E aí, só que eu falava sempre pra cliente, eu vim aqui numa loja aqui pertinho, porque eu já tava 5 quilômetros longe do salão. E aí, eu lembro que uma mulher falou assim, você faz sobrancelha? Aí eu falo, minha filha, eu fazia de tudo, mesmo que eu não fizesse. Faço. Na cera? Aí eu falo, faço também. Ela, você tem horário agora? E eu, deixa eu ver. Liguei no salão. Não, no celular, não, tá, meu amor? Foi no orelhão mesmo. Não existia isso ainda. A gente não tinha celular. E aí, tá bom. Aí eu, Cid, então, vê aí pra mim se tem algum horário agora. E a cliente olhando pra mim, me esperando, né? Aí, tá bom. Fomos. Aí ela falou assim, eu te dou uma carona. Eu falei, então tá. Fomos juntas. Eu não sabia. E eu fui raciocinando assim, como que eu vou fazer a sobrancelha dessa mulher? Na cera? Eu não sabia nem tirar a sobrancelha. Quem dirá na cera? Eu ficava assim, meu Deus. O que eu tô arrumando? Aí eu falei, eu já era muito esperta de fazer virilha bem delineadinha. Eu falava assim, gente, é só seguir o mesmo contexto e tal. Só que a verdade é que eu me tornei especialista em transformar a taturana em minhoca. Sorte que naquela época era meio que moda, né? Sabe quando a cliente vê com aquela sobrancelha gigante, assim, ó? E aí eu ia falar assim, sua sobrancelha tá torta. Era sempre a culpa da cliente, nunca minha, né? Só que depois eu realmente virei uma especialista em sobrancelha. Eu fazia sobrancelha em 10 minutos, porque eu entendi, fiz curso de design, fui em São Paulo, né? E só fazia na cera, mesmo porque eu não tinha tempo, minha agenda não cabia tirar pelo por pelo, pinça, não, né? Comecei a ter muita cliente dermatologista que falava que era mentira esse negócio que não... De flacidez, que não é assim. Quem já tem tendência a ter flacidez, vai ter flacidez. Quem não tem, não é assim. É genético. Não é uma vez por mês que você vai arrancar o pelo. Minha filha, eu metia pau na cera. E a cera extraordinária, aquela coisa toda. Então, essa veia de buscar cliente na rua e divulgar um único serviço, que era a cera marroquina, que dói menos, como oferta irresistível. Quando a cliente chegava no salão, a gente falava do cabelo, a gente falava da unha, falava do resto. Aí pronto, a agenda de todo mundo lotada. Tem um cara chamado Jim Rohn, que ele foi... O que ele era? Ele era da Herbalife? Ele era da Herbalife. Ele foi o criador da Herbalife. Ele não foi o criador, mas ele foi Ele virou sócio depois, né? E foi ele que foi todo... É que ele era muito bom de vendas, né? É. E ele fala uma coisa que é muito bacana, que é o seguinte, o que você não tem competência para fazer pouco e ter resultado, faça muito. Uhum. E aí, Isso é bom. na época que eu já entrei no salão, foi 2000... Não lembro. 2004, eu 2003, acho. 2003. Acho que foi 2003. Eu casei em 2002, você veio em 2003 pra cá. E, cara, eu tinha 17 anos, mais ou menos. E era lei. Era lei. Todo mundo, no mínimo, 400, 500 panfletos por dia. E aí cada uma tinha o seu carimbinho. Com nome. Com nome. Depilar com Janaína. E eu lembro até Estela. Eu lembro até que eu mandei zoar, porque a Janaína era a Nina.
E ela pediu pra fazer o dela e eu mandei fazer Janaína. E ela odiava Janaína. E aí eu falei, não, bota Janaína aí. E aí ela chapada punha Janaína, lembra? E era, cara, e a gente ia. E aí teve uma... uma vez, eu acho que a Nathalie tava na Itália na época. Tava. Que a gente alugou uma baia de cavalo. Era uma baia aquilo, né? Numa festa do peão daqui de Ribeirão Preto. Pra que a gente alugou isso? Pra gente poder ter direito de panfletar lá. Porque senão a gente não poderia panfletar dentro da festa. É o famoso Aí stand. a gente fez que a gente não aguentava só ser diferente, tinha que ser ridículo, né? Aí a gente fez uma parceria com uma loja de fantasia. De fantasia. O que a gente fez? Eu me vesti de mulher gato. Eu me fantasiei de alguma coisa que naquela época eu acabei ficando parecendo o Michael Jackson. Saía os dois. Os dois. E não, mas não éramos só nós, né? Era o time inteiro. O time inteiro. No salão fantasiado. ia lá à noite e aí tinha o benefício de que as meninas entravam de graça também e assistiam o show, Exato. né? Mas enfim. E aí eu me lembro, na época eu acho que eu até era massagista no salão ainda, tentava Fazia ser doing. massagista, né? E a gente pôs a cadeira lá também. E a gente dava massagem de graça lá, lembra? Só pra falar da cera. Só pra falar da cera. E quando a gente ia embora, de madrugada, a gente distribuía todo dia tanto panfleto, mas tanto panfleto, que todo o recinto, e o recinto de Ribeirão Preto é enorme, sei lá, cabe, sei lá, mais de 60 mil pessoas por noite, sei lá. É muito grande. E o recinto inteiro era forrado com os nossos panfletos. Você se lembra disso? Meu Deus, acho que hoje em dia é até proibido fazer um negócio desse, né? Não sei, a gente pagou pra panfletar lá, né? também. Enfim, é num lugar fechado, eles que vão limpar. Problema deles, né? A gente tem estratégias muito melhores hoje em dia. Mas eu acho que ninguém nunca fez isso, pelo menos na história desse evento aí, de panfletar tanto. A gente dava panfleto assim na mão das pessoas assim, as pessoas, mas de novo. A gente não parava. Mas a gente falava assim, você já foi? Não, então de novo. Assim, não, porque já é o quinto essa noite, não deu nem tempo ainda. E é isso, né? Não adianta. Isso que é persistência, Mas consistência. se você não tem habilidade, você tem que cobrir com alguma coisa. Exato. Sim. E a única Você tem que certeza... cobrir com a quantidade, que era isso que vocês faziam. Não tem habilidade de ficar convidando tete a tete. Eu cubro com a quantidade do A gente nem panfleto. sabia disso na época. E a única certeza que eu tenho dessa experiência foi que foram 5 dias de festa, eu acho, ou 7, né? Ainda existe essa festa, né, inclusive. E só que era seguida, né? Agora acho que... Agora tem chama umas Rodeio Ribeirão, é seguido. E- Rodeio Ribeirão. E todos os dias foi assim, essa mesma experiência de, enfim, Era Fiapan, que não existia milhares de panfletos. E a gente teve um retorno absurdamente Ridículo. Que baixo, horrível. terrível. Tem um filme que chama Eduardo, não lembro o nome do moleque, E o Seu Dia Horrível, Terrível, Terrível. não sei o que lá. É. Foi o resultado que a gente teve dessa experiência. Mas sabe qual foi o resultado que a gente teve que a gente não sabia mensurar na época? Só com o tempo que a gente entendeu isso. Que todo mundo de Ribeirão Preto conhecia o nosso salão. Todo mundo. Não tinha... Ah, aquela cera que dói menos. A marroquina. Já ouvi falar. Já ouvi falar. Eles não sabiam nem que era por causa da Fiapan lá. Não, o pessoal não... Porque assim, ó, quando você panfleta, você não espera que o panfleto dê resultado. Não dá resultado. Na nossa, assim, pro nosso início, deu, Deu. né? Mas porque a gente fazia muito. Então, assim, era 1 milhão para cada 10 pessoas. E depois tinha mais indicação do que resultado com panfleto. A internet, na verdade, é o antigo panfleto, se a gente for pensar. É um panfleto gourmetizado. A gente não sabe qual é o alcance que ele vai ter e nem o resultado que ele vai dar quando a pessoa não faz ele estruturado. Um dia vai aparecer alguma coisa sem você ter o conhecimento certo, que é o que a gente ensina para as nossas clientes. Mas o ponto que é o seguinte, né? Falando do feijão com arroz, que faça. Consistência e persistência em fazer. Alguma hora, uma cliente sua vai chegar pra alguém e vai falar assim, você conhece o salão da fulana? Aí a pessoa vai falar assim, cara, eu já ouvi falar desse salão. E aí foi aquele panfletinho lá que você ficou julgando, dizendo que não funcionava, que não dava resultado.
mas ficou no inconsciente das pessoas. E Exatamente. sabe uma coisa que eu fico pensando? O nível de persistência que a Poli tinha. Porque, por exemplo, pensando em mulheres, né? Todas as mulheres menstruam, têm cólica, mas a Poliana não menstruava, gente. Era um negócio assim, fora do universo de normal. Chegava a jorrar sangue do meio das pernas Obrigado. dela. O bom que ela trouxe, assim, uma informação muito super preciosa pra esse... E a persistência que ela tinha, apesar de estar com todo esse contexto ali feminino, quantas mulheres não falariam, hoje eu não posso trabalhar, hoje eu não posso fazer. E quantas vezes você, principalmente como recepcionista do salão, não veio, a cliente foi lá e falou, olha, sua mãe precisa de ajuda lá em cima. Porque tava toda suja de sangue. Apesar disso, se limpasse, trocasse, maquiar e prospectar. E fazer o que tinha Beber, que fazer. cair, Eu acho, levantar. eu acho que esse problema que ela tinha foi um resultado dos anos de miséria, né? Sim, Pode dizer exato. assim, né? Foi um acúmulo muito grande, porque aí você saiu da miséria para uma vida melhor, mas você aumentou o seu Nível de estresse, nível Embora eu acredito que não era 100% estressante assim, mas era trabalho muito tempo de intenso. trabalho, né? Mas o quanto que fica forte aquilo que ela disse. Qual que é a sua primeira necessidade? Sair da situação que você tá. E apesar dela ter esse contratempo todos os meses, muito longo, ela fazia o que ela tinha que fazer pra sair da situação E que tem ela uma tava. coisa muito importante nesse processo todo, que é o seguinte, eu me divertia muito. Tipo, porque doía. Eu me divertia muito, porque eu amava o que eu fazia. As clientes me amavam. Às vezes eu reclamava assim, você marcou outra cliente pra mim, Lucas? Sacanagem, não tem hora pra comer, não sei o que. Blá, blá. A cliente chegava e eu, amor da minha vida. E você falava assim, você é muito falsa. Não era Pra assim. quem não tá entendendo, né? Durante muito tempo eu fui recepcionista do salão, né? E pra mim era terrível. Sabe por que era terrível? Porque era o seguinte, eu sou o tipo de pessoa, homem, que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E o salão chegou num ponto que era 3, 4, 5 clientes chegando ao mesmo tempo, porque o agendamento das depiladoras eram de 15 em 15 minutos. Uhum. O meu era de 10 em 10. O da Poliana era de 10 em 10. Então era de 15 em 15 minutos. A gente tinha na época já aproximadamente 20 Quase depiladoras. 20, acho né? que era 16. Era. Era 8 num lado, 8 no 8, lembra? E o aí- meu era um diferente, assim. E foi logo depois que colocou as 4 meninas que tentou ser caixa e depiladora ao mesmo tempo, lembra? Uhum. Enfim. Geise, Tina, Fabiana. Silmara, Ciro. Fabiana, E... Ana Paula. Então era 4, 5, 6, 7 clientes chegando ao mesmo tempo. Era 4, 5, 6, 7 clientes indo embora ao mesmo tempo, querendo reagendar, querendo pagar. E eram 2 linhas telefônicas que não paravam Aquele de tipo de tocar. problema extraordinário que você quer ter na tua vida. É o tipo de problema que você sonha. Mas pra uma pessoa que Que é o Lucas. sou eu, né? Que eu falando assim, parece que é espertinho, né? Mas não. Cara, era muito tenso. Todos os dias. O dia menos pior era sábado. Exato. Que era mais lotado, mas pelo menos a partir do meio-dia o telefone já não tocava tanto. Era lotado presencialmente, mas não tinha telefone tocando. Sexta-feira não parava aquela merda daquele telefone. Que ele é abençoado. gente. Agora eu posso abençoado. falar merda, dá licença. Abençoado. Porque, sério, cara, o telefone tocava assim. Me dava, meu Deus. E assim, gente, você fala assim, nossa, e como conseguiu tudo isso? Gente, fazendo o arroz com feijão. Arroz com feijão. Literalmente distribuindo panfleto. Você pensa, então, Poliana, você tá falando pra mim distribuir panfleto? Tem técnicas muito melhores hoje em dia. E qual é essa técnica, né? Inclusive, no Instagram eu falo muito disso, né? Eu fico lá, toda semana tem aula às 10 da manhã. Gente, religiosamente. Toda semana tem aula na segunda-feira. E entregar um convite em que a cliente, ela não consiga olhar pra você e dizer não. Né? E é um convite, como se fosse um convite de casamento. Quando a gente entendeu isso, meu Deus, o nível de esforço foi muito menor. Para um resultado 10 vezes maior. A ponto que eu cheguei, a cada 10 convites que eu fazia, 8 pessoas vinham. Imagina. E aí a gente tinha essa meta. Entregar 10 convites por dia, todo santo dia. Todo mundo tinha essa meta. No primeiro salão. Uma coisa muito importante é você fazer a pessoa se tornar especial.
E a gente ensina isso que a Poliana consegue fazer naturalmente, né? E que eu aprendi. Como você faz cada pessoa que você está conversando se tornar especial para você ter um retorno tão grande igual ela tinha. Porque é isso, ela conversa com a pessoa como se a pessoa fosse única. A pessoa quer estar na presença dela. E por isso é que ela tinha um retorno Só tão que alto. parece que eu consegui esse resultado da noite pro dia, mas o que me trouxe o resultado do convite foi toda a panfletagem que eu fiz antes, que me trouxe essa habilidade. Sim. E outra coisa, como que eu me tornei especialista em depilação? Depilando. Lembra a primeira vez que eu depilei, que eu contei no episódio passado, que eu demorei 2 horas na primeira virilha? E depois... Gente, eu tinha um agendamento a cada 10 minutos. Eu era uma máquina de depilação. Né? Foi depilação que me enriqueceu, foi depilação que me trouxe dignidade, foi depilação que construiu a indústria em 2005. Porque ali começou um perrengue do cacete, quando a gente tinha achado que tinha acabado nossos problemas. Qual foi o conselho do consultor do Sebrae? Do Sebrae. A gente foi, Pra porque vocês. assim, ó, quando você pensa em pequenos negócios, né, é o primeiro lugar que você vai no Sebrae, né? E é ótimo, eles ensinam coisas extraordinárias e tal. Mas quando a gente falou, vamos montar uma indústria, eles falaram assim, desiste. Não, ele não deixou a gente terminar. Ele não quis saber do que era. Nem quis saber do que era. Não deixou a gente terminar a palavra. Ele já falou, desiste. Ribeirão Preto não tem incentivo pra indústria. Ribeirão Preto não é preparado pra isso. E, cara, é muito desafiador. Você tem que conseguir um registro na Anvisa. E eu e o Cids, a gente olhou pra aquilo e deu uma sensação de impotência. Porque, cara, você tá indo buscar uma ajuda e a ajuda a falar pra você, não, é impossível. O cara que entende. Desiste. O cara que entende. Especialista. Fala, não, se eu E fosse muita você, gente não. perguntou dessa vez, né, Lu, se a gente tem uma indústria terceirizada. Ah, é verdade. Né? Muitas pessoas, né, perguntam assim, cara, essa cera faz aonde? Né? É uma empresa terceirizada? Não é? É de vocês? O que é nossa empresa? Né, nossa empresa, a indústria veio, né, ó, pra você ver, né, a história do salão começou em 2000 comigo, né, tinha uma história anterior com o Cids, 2005 nós abrimos a indústria, mas a gente foi conseguir o registro oficial, o oficial mesmo da Anvisa em 2007. E a gente já tava vendendo licenciamento desde 2006. É, porque já tinha o protocolo, tudo, né? Um o alvará provisório, um que provisório. era até finalizar todos os processos. Porque da é muito... indústria. E aí, a gente entendeu o que aquele cara disse. Ele não tava mentindo. Não. É muito verdade. É desafiador. Não é fácil. Cara, A pessoa precisa de querer mesmo. é por isso que as pessoas terceirizam mesmo, né? Então, mas a gente colocou foco, porque tem segredo industrial. Nossa cera, né? Tem um monte de coisas extremamente especiais. As pessoas ficam tentando adivinhar, porque tem isso, porque tem aquilo. Assim, tem tudo que você quiser que tenha. Tem também. Só que é um segredo industrial, na verdade, ninguém sabe, né? Então... E aí, a gente decidiu, não, vai ser nosso, né? E aí, a gente começou, nesse ponto, a transformar vidas, né? Indo além da gente. A gente já tinha 3 salões nessa época, tudo com depilação. E como essas depiladoras começaram a procurar a gente decidiu que a gente ia fazer um sistema, como se fosse uma mini franquia, mas sem ser franquia, que a gente decidiu chamar de licenciamento da Por cera quê? marroquina. Isso. Porque a gente entendeu que só a cera não faz milagre. A pessoa precisaria de ter uma metodologia, um passo a passo de como conquistar cliente. Como eu falei, tem 4 pilares, né? Isso só na aquisição só no que se diz respeito a cliente, clientes. né? Que dentro de clientes a gente tem o pilar de aquisição, o pilar de monetização, a gente pode dar uma aula bem aprofundada sobre isso depois, o pilar de fidelização e o de reativação. Mas no pilar negócio tem uma máquina automática de clientes, depois vem uma equipe indestrutível, porque primeiro você lota a tua agenda. E tem gente que acha que tem problema com equipe, na verdade seu problema não é de liderança, é problema de falta de clientes, você resolve ele primeiro. Primeira coisa, dinheiro no caixa. Luísa Helena Trajano, que é a dona do Magazine Luiza, já fala. Foca na venda. Foca na venda. E quando a gente entendeu isso, meu Deus, nossa vida se transformou. Para de focar só no ser um profissional. Ser um profissional é o primeiro passo. E depois é vender. Então, aí vende.
Aí equipe, aí a gente tem o pilar da equipe indestrutível. E o terceiro, um processo lucrativo. Você precisa de ter processos que ajudem a tua empresa a funcionar sem você, né? Então, eu tive anos e anos de gestão do meu próprio salão, mas hoje em dia eu não faço mais essa gestão. Hoje em dia, o que ficou é minha história, mas a gente vai montar uma rede de franquia agora, né, nossa própria, dos nossos salões. E não é nem franquia, né? Uma rede nossa, né? De salões, entre nós três. E por quê? Porque a gente sabe que o ouro tá na depilação, tá ali. Tá totalmente ali. E a gente tem uma vantagem que você é uma história forte, né? Passou por um monte de percalços, facilitou, e a gente consegue, com base do que, por exemplo, eu fiquei gerindo praticamente tudo assim sozinha 2 anos, presencialmente falando, mas porque tem a sua história, porque eu tenho seu know-how por trás. Se fosse sozinha, eu não teria conseguido. Porque tem uma metodologia, exato, as coisas estão no lugar. Tem a força da história, tem o processo que foi feito, eu não tô perdida. E mais, até hoje, inclusive ontem eu assisto as nossas aulas para melhorar a estrutura de processos do nosso negócio. Porque tá ali, quando a gente está muitas vezes focado no operacional, se você não dá um passo para trás para você entender onde você está errando, onde você está se perdendo, as coisas param de crescer como deveriam crescer. Sim. E eu ainda volto para ver lá na sua história os detalhes, o que eu preciso de melhorar aqui para poder crescer mais rápido, para lotar a agenda das meninas e mais assim, rápido. Ó, é muito louco que toda vez que a gente tentou ser muito diferentão, a gente se ferrou. Toda vez que a gente gastou... Lembra? Teve uma época, uma história... Foi isso que eu pensei. Mas, olha, essa daqui ficou pra história mesmo. Porque aí a gente já tinha, mais ou menos naquela época, uns 1000 licenciados, eu acho, da cera marroquina. Eu acho que já tinha, já. Já, né? E já tinha uns 1000 licenciados da cera marroquina espalhado pelo Brasil. Mas ainda muito focado ainda no estado de São Paulo, que foi onde a gente cresceu primeiro. Né? E ainda com os nossos salões e tudo. E o salão ainda sustentando a indústria. Porque muita gente pensa que é o contrário. E não foi. É o salão sustentando a indústria. Foi a depilação sustentando a indústria. Gente, depilação vai te enriquecer. Só escuta essa parte. Que caceta. Entende? Não, antes de você continuar, só fala assim, ó. Quanto que uma depiladora que trabalha 8 horas por dia, de terça a sábado, pode ganhar? Ela pode ganhar sozinha, ela sozinha depilando R$15.000. Pronto. Vai, continua a história. R$15.000. Agora, você quer saber como? Continua assistindo a gente no Não, aí tem Nossa Senhora. Direto. E eu lembro que essa campanha que a gente fez foi a mais audaciosa da nossa história. E foi a que mais ferrou com o nosso caixa. Da minha história até hoje com a cera marroquina. A gente teve essa brilhante, magnífica ideia de fazer uma campanha para todos os licenciados, incluindo os nossos salões. Que era o seguinte, a pessoa ia depilar e ganhava uns cupons, e depois ela era sorteada. Ia ter um sorteio para ela ganhar um carro, 0 quilômetro. Era um Gol, 0 quilômetro? Era um Gol, mas era o quilômetro, tal. Não, não era só um carro. Era um super carro. Era um carro, era uma moto. Tinha vários. E centenas de outros brindes, tipo... a Viagem pro Rio Quente, top, TV. Não, um monte de coisa. Foi muita coisa. Um monte de coisa. E, cara, assim, não... Aí, porque a gente contratou Propaganda uma na agência... TV. A gente contratou uma agência de telecomunicações. Porque até então era tudo do nosso jeitão. Sempre, falando errado. Porque, gente, eu não terminei... Lembra que eu falei que eu saí da escola? Se você não assistiu, vai lá assistir. Eu saí da escola e não terminei, não saí. Eu saí e saí, só saí. Eu não voltei, nunca voltei. Eu não terminei meu segundo colegial. E nem o CIDS, né? Não, o CIDS não terminou o quinto. Tá sério. Mas então, isso não tá depreciando ele, pelo amor de Deus. Não, muito pelo contrário. E olha onde a gente chegou. Chegou. Quando a gente tentou ser fancy, quando a gente tentou ser chique, a gente se fudeu. Gente, a gente não ficou devendo no banco porque a gente tinha um caixa muito forte. Muito forte. Mas assim, ó, acabou com a gente. Quase zerou o caixa. Tirou o caixa. E assim... As malas de dinheiro guardadas que ela conta lá no primeiro episódio, esvaziou. Uma empresa sem dinheiro, uma empresa não falha por falta de lucro, ela falta por falta de caixa. Ponto. Boa. E acabou.
E ali foi um grande aprendizado. E por isso que eu foco muito no arroz com feijão. Para de achar que você vai ficar olhando esse povo na internet te ensinando um monte de coisa super chicoso e você não tem dinheiro pra comer. Pega um panfletinho igual o meu e sai entregando pra você ver se você não começa daqui a pouco a ter resultado. Começa a mandar umas mensagens em inbox com estratégia. Quando você se torna licenciado, por exemplo, hoje a gente melhorou muito a nossa forma de fazer, né? Quando você se torna licenciado hoje em dia, seja da Marroquina Golden, seja da Marroquina Premium, a primeira coisa que você recebe é um protocolo, que é um programa de 30 dias para você lotar sua agenda. O que é esse protocolo? Eu percebi que o maior desafio do profissional da beleza é ser consistente, saber o que fazer quando ele levanta. Porque quando você não sabe o que fazer, você só faz o que você sabe. E o que você sabe, nada, porque senão você não daria falido. Não é assim? Precisando de dinheiro. Não estaria precisando de dinheiro. Então você não sabe ganhar dinheiro, essa é a verdade. Então eu sentei minha bunda na cadeira, uns 2 anos atrás, na pandemia. Eu falei, eu preciso entregar um protocolo, um negócio que realmente faça as pessoas entrar em ação todo santo dia. Tipo, sabe aquele calendarinho, tipo, risco aqui? Fiz o dia 1, Hoje eu fiz esse. fiz o dia 2, fiz o dia 3. E além disso, eu falei, além de ter atividade, eu criei um áudio que eu chamo de combustível emocional. Porque tem hora que você não quer fazer nem o mínimo básico, porque você não tem o emocional para aquilo. E eu criei ainda um áudio diário de como fazer todo santo dia. E como fazer emocionalmente, porque a atividade tá pronta. Vai ter uma hora que eu vou falar assim, lá, dia 5, por exemplo, faça um cartão para fazer um convite perfeito com uma oferta irresistível. A pessoa vai literalmente clicar no link que vai levar ela diretamente para esse cartão que já tá pronto, ela só manda ela imprimir. Mastigado. Prontinho. Pronto. Com a oferta irresistível explicado e tudo, né? Num programa que ela não precisa de ter dinheiro pra pagar de graça, ela só vai ter que imprimir, mandar imprimir numa gráfica. Ou ela imprime em casa mesmo e recorta. Gente, Pois é. A gente fez isso já. né? 1 milhão de vezes. Não vem me falar, não tenho dinheiro pra fazer o que você faz, Eu não sei editar, eu não tenho internet. É só levar numa gráfica, imprime e carimba. Igual o Lucas falou que eles faziam. Carimba. o seu nome, seu Faz endereço, 100. seu Você não tem dinheiro pra telefone. fazer 1000, faz 100. Sim. Depois você ganha dinheiro com esse 100, faz mais 100. E assim você vai. Feito Né? é melhor que perfeito. E aí, então assim, hoje em dia, dá muito, muito. E só que tem uma parte dessa história que eu quero deixar pro próximo episódio, mas eu já quero levar você pra esse raciocínio, que é o seguinte. Nem tudo é só flores, né? A gente começou a crescer muito, a gente cresceu muito. Então a gente tinha 3 salões, aí a gente montou uma escola de depilação pra poder pessoas que não tinham condição de comprar o licenciamento da cera marroquina, mas que queriam ser depiladoras. Então a gente criou a nossa escola, a gente tem a nossa escola de especialização com a nossa técnica, com os nossos produtos e tal. Numa forma muito mais acessível da pessoa comprar do que o licenciamento, né? Aí a gente já tava com a indústria, a gente tava com clientes para todo o Brasil. Eu e o Cid, a gente começou a viajar, a gente já tinha feito todos os cursos imagináveis no Brasil, de vendas, de falar em público, de coach, de gestão, tudo. A gente zerou. E aí o próximo passo foi para os Estados Unidos. Fomos para os Estados Unidos, fizemos todo o treinamento do Tony, me tornei equipe do Tony Robbins, que é o maior coaching do mundo hoje, no mundo. Então, assim, as coisas estavam indo, como dizem, né? Sabe o chegar lá? Chegamos lá. Chegamos lá, sabe? Cara, a gente chegou lá. Olha, até me arrepia, assim, né? E quando a gente chegou lá, algo aconteceu. What? Algo muito, muito triste aconteceu. O Cid foi diagnosticado com câncer em no final de 2017, no dia 26 de dezembro de 2017, um dia depois do Natal. E ele foi diagnosticado com câncer muito severo. Muito severo. Ele, na verdade, a gente já descobriu câncer pela metástase. Então, quando a gente já descobriu, eu já estava muito avançado.
E, infelizmente, se desfaleceu em 3 meses depois do diagnóstico. Então, a gente tem toda essa história antes do CIDS, né? Não, com o CIDS. Com CIDS. Tudo que a gente criou, o legado que a gente criou. E a gente tem a história sem ele. Que hoje já vai fazer quase 5 anos. Meu Deus. Que ele não tá mais entre a gente. Muita coisa aconteceu. Só que essa a gente vai contar nos próximos capítulos. Ô, Poli, dá uma... Foi muita superação, vocês dois juntos, né? Dá uma dica pra pessoa que tá nessa inércia e que ainda não teve coragem de dar o basta que você disse no primeiro episódio. O que você diria pra ela? Eu falo assim, ó, e aí eu também entendi muito ainda mais profundamente depois da morte do CIDS, né? Que se você não entrar em ação quando as coisas ainda estão administráveis, você vai ter que entrar em ação quando você tá no seu pior momento da vida. Então, ou você entra em ação agora, que você ainda tem controle sobre o seu emocional ou sobre as coisas, ou você vai ter que entrar em ação no pior momento da sua vida. Você decide com dor ou sem dor. E eu vou falar, com dor é muito pior. Com dor é muito mais desafiador. Com dor você tem que encontrar forças que você não imaginou que você tivesse. Então, pra que esperar? Pra que esperar? Pra que chegar nesse ponto? Eu falo que Deus dá sinais, né? Só que tem hora que ele dá pontapé também. E aí você que escolhe se vai esperar o pontapé ou você vai andar, Muito bom. né? Então, Gente, segue, pra quem não tá seguindo, o @Cera Marroquina lá no Instagram e o @Poliana Siqueri, porque essa mulher, ela é uma transformadora de vidas e você precisa de seguir ela pra você conseguir ir dando mudanças na sua vida. Se você ouvir só o que ela fala e praticar, meu Deus, sua vida vai mudar. De verdade. e você vai entender que dá pra ser simples, fácil e divertido. Sim. É só uma questão de decisão. Yes.